Graça e paz, meus irmãos da UMP, tomando sequência nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai tratar de um tema muitíssimo oportuno para essa ocasião que a gente vive. Guerra de cosmovisões, vivendo o Evangelho numa sociedade ateia. Hoje a gente vai ter a oportunidade de tratar qual é a importância de termos a perspectiva correta diante desse caos que a gente tem atravessado, sobretudo nesses tempos de pandemia. O nosso tema, reforçando, é guerra de cosmovisões, vivendo o Evangelho numa sociedade ateia. Queria começar a nossa aula na forma de introdução, dizendo o que o termo se refere. Cosmovisão, o que é isso? O que seria a percepção das pessoas quando ouvem essa palavra cosmovisão? Cosmos, do grego, inteiro, total, criação total, cosmo. Visão é a própria perspectiva, é o próprio olhar. Logo, cosmovisão implica, em regra, a constatação de um ponto de vista, uma forma de ver a vida, uma percepção das pessoas acerca da realidade, uma visão completa da realidade. Cosmovisão, quais são os pressupostos que orientam a minha visão? Qual é a minha visão de mundo? Quais são os aspectos na forma de cultura que orientam a minha ação de mundo? O que determina a minha forma de ver a vida? Veja, se a gente for analisar a cosmovisão num sentido mais rasteiro, mais próximo do dia a dia, a gente vai entender que ela se assemelha muito à ideia de cultura, que é aquilo que sobra quando a gente se esquece de tudo, nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, meio que no automático, meio que quando as coisas não têm uma orientação clara, nem uma regra definida de ação. Portanto, a cultura serve como um substrato da vida em si. A cosmovisão, ela se assemelha, portanto, à cultura nesse sentido, porque ela dá o norte, dá a percepção, ela sustenta as pessoas quando elas não têm nenhuma convicção mais oportuna que serve de parâmetro para o juízo. A cosmovisão é a condição diante da natureza onde o homem se encontra observando as coisas. Abandonado a sua própria existência, lhe resta única e exclusivamente a sua forma de ver a vida, o seu modo de pensar, o seu modo de existência, a sua cosmovisão. E por que isso é tão importante nos nossos dias? E aqui mora talvez o ponto mais interessante desta introdução acerca de uma aula de cosmovisão reformada, que é entender que há uma disputa ideológica pela hegemonia da nossa mentalidade. Há uma disputa severa de narrativas que tem tomado conta das mentes, de modo a orientar formas conduzidas, orientadas, robotizadas de ação. Mais especialmente, o que eu estou querendo dizer é que não importa basicamente aquele pensamento que você julga oportuno, mas basicamente é a forma que, independente de qualquer pensamento oportuno, você vai tomar como parâmetro para seguir a sua vida. Cosmovisão, portanto, é algo que direciona os conceitos posteriores. Em regra, a cosmovisão é um campo de disputa porque ele é pré-conceitual. Em última instância, a gente está falando de um campo de análise que chega a ser até pré-cognitivo, quase instintivo, tamanho o hábito incorporado na natureza. Veja, a gente precisa entender a cosmovisão porque, em sede de cristianismo, todos nós pretendemos ser nascidos de novo, com uma mentalidade do alto. E é a partir daí que a gente precisa eleger um texto áureo, um texto de ouro para essa situação. E aqui eu remeto vocês à leitura de Colossenses, e eu já queria que você, aí em casa, onde você se encontra, você tomasse a Bíblia do lado, porque hoje a gente vai usar em várias ocasiões o texto sagrado, e abrisse comigo Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estais aperfeiçoados. Na tradução da Nova Versão Transformadora, nós temos o seguinte em Colossenses 2, a partir do verso 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias
e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Basicamente, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente tem uma ideia de uma percepção que orienta toda a realidade. Partindo desse pressuposto, a gente entende que a gente não pode ser enredado, conforme o ensino de Paulo, em vãs filosofias, em vãs sutilezas, em rudimentos deste mundo. Note, nós vivemos desde o racionalismo cartesiano do século XVII e, sobretudo, do apogeu iluminista do XVIII, a era do esclarecimento mediante o imperativo da razão, do esclarecimento humano e do princípio do imperativo categórico do raciocínio humano como único parâmetro que esclarece a verdade. Entretanto, o parâmetro que esclarece a verdade não é nem uma proposição categorial, como quer Kant, muito menos algo que é dado numa razão proposicional. Mas a verdade para nós cristãos é uma pessoa, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, como entender cosmovisão? Como entender cosmovisão fora desse campo proposicional, fora desse campo categorial da razão? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, mais do que negar uma suposta verdade categorial em busca de uma unidade de espírito com Cristo, a gente tem que entender que a cosmovisão é um tipo de comprometimento, um tipo de orientação fundamental do coração. E aqui é um centro muito importante que a gente tem que deter a análise. As pessoas costumam entender a vida em sociedade como uma aposta no discurso mais coerente, na aposta de uma narrativa supostamente fática, quando, na verdade, a apreensão do homem com a realidade é muito mais do que o entendimento que ela tem acerca de uma narrativa, muito menos se ela é fática ou não, mas é todo um engajamento espiritual que é dado na ordem do coração. A constituição básica da realidade é que nos fornece a base ante o qual vivemos, nos movemos e possuímos todo o nosso ser. E, desse modo, ele não pode ser orientado em nenhuma narrativa parcial, mas única e exclusivamente naquele que pode integrar toda a esfera do pensamento humano, não em raciocínios, mas na unidade proposicional de uma vida holisticamente pensada sob o andar do coração, unido misticamente em Cristo. Portanto, entender cosmovisão é saber que a gente precisa se apartar, em primeiro lugar, de todas as narrativas, de todos os discursos que se pretendem verdadeiros e excludentes. Uma cosmovisão, ela vem a ser, nesse sentido, quase que um esquema conceitual do próprio coração, que contém todas as nossas crenças, que são fundamentais para a nossa orientação no mundo. E veja, até agora a gente tratou aqui sobre conceitos de cosmovisão, um alerta muito precioso do apóstolo Paulo quanto à necessidade de ficarmos especialmente alertas quanto às sutilezas e vãs filosofias, mas por que no nosso contexto social, no século XXI, a gente precisa nos preocuparmos com a nossa cosmovisão? Acima de tudo, por três motivos que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, porque a nossa realidade social, política e econômica e a nossa cultura, de modo geral, embora se declare e se constitua aparentemente cristã, é, na verdade, ateia. Em segundo lugar, porque o que você pensa e crê define quem você é. E em terceiro lugar, porque conforme Provérbios, no capítulo 4, 23, sobre tudo que nós devemos guardar, sobre tudo que nós devemos entender como precioso a nossa existência, devemos guardar, sobretudo, o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, vamos agora passar um campo de mais especificidade do que a gente tem falado aqui acerca de cosmovisão.
Quais são as grandes cosmovisões? A gente pode separar, num estudo clássico, o teísmo, que é uma forma de enxergar a realidade com um Deus infinito. A gente pode pensar também a forma do próprio ateísmo, como uma cosmovisão, que não crê na existência de nenhum Deus. A gente pode pensar no panteísmo, que é o Deus enquanto todo o universo. O Deus que não é um criador que é indistinto do universo, mas é o próprio universo animado, por assim dizer. A visão de um animismo total, omniabrangente, dá a ideia de um panteísmo. Também nós temos um outro modo de compreender a realidade, uma outra visão desse cosmos, uma visão que é pressuposto da realidade, que é o politeísmo, que enxerga a realidade composta por múltiplos deuses. Enfim, nós temos inúmeras formas de se posicionar quando todas as bases conceituais são posteriores a nós. Esses pressupostos, teísmo, o deísmo, o politeísmo, o panteísmo, são cosmovisões. Mas eu queria deixar muito claro que essas cosmovisões são clássicas. E existem outras cosmovisões que são muito mais contemporâneas da nossa realidade e devem ser muito mais observáveis sob o ponto da crítica racional, de um crente que se pretende um julgador das filosofias e vãs sutilezas que lhe aparecem. Um crente que se propõe atento à realidade sociopolítica e enxerga o mundo em que vive como um campo aberto para a exploração da mente da pessoa num solo que é ateu por excelência, na forma de cosmovisões políticas, que eu vou nomear doravante como ideologias. Talvez você não esperasse que eu associasse nesse trecho da aula uma cosmovisão clássica, como o teísmo, com uma ideologia, como um logos, um estudo de um campo de ideias. Mas não existe nada mais apropriado do que fazermos justamente isso, ligarmos as grandes ideologias que a gente vive com cosmovisões, com formas de orientação pessoal acerca da realidade. Mas alguém poderia me inquirir dizendo que essas grandes ideologias, elas têm rudimentos de cristianismo, mas eu poderia replicar dizendo que elas se valem esporadicamente e lateralmente de conceitos do cristianismo para, no fim do processo, só explorar aquilo que é o coração da sua realidade enquanto ideologia. Veja, eu precisaria citar alguns exemplos para me fazer compreendido por você. E a primeira grande cosmovisão contemporânea, o grande sistema ideológico que tem substituído, que tem assimilado o cristianismo e tem funcionalizado conceitos cristãos em função dessa cosmovisão, é o liberalismo. E o que é o liberalismo propriamente dito? É uma doutrina político-econômica que visa, em essência, limitar a ação do Estado democrático de direito para a consequente liberdade civil das pessoas, que visa a proteção da propriedade privada e o livre comércio, o império da livre iniciativa do homem, o florescer da liberdade civil, o liberalismo. Um grande sistema ideológico que funciona para aqueles que são seus aderentes, cientes, críticos ou compulsórios, o seu modo de ver a realidade. Em última instância, eu estou dizendo aqui que essa ideologia, a forma de liberal de você entender a realidade, tem como pressuposto ontológico, ou seja, tem como estudo do ser daquela realidade, daquela mundivindência, daquela Weltanschauung, como vai dizer Kant, o dinheiro, o capital, o liberalismo, o livre comércio, a exploração a partir da liberdade dos múltiplos meios de construir riqueza na sociedade. Mas também existe uma segunda grande ideologia que serve a modo de cosmovisão. E essa segunda grande ideologia a gente pode reduzir de uma forma muito brusca, fazendo uma grosseria até a doutrina, em termos de explicação, que é o marxismo, que vem a ser um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza uma explicação materialista da realidade,
e que tem, por fim, uma visão dialética de transformação social, visando uma espécie de escatologia futura, nomeadamente chamada de comunismo. Veja, tanto o marxismo quanto o liberalismo são formas de compreender a realidade, são cosmovisões em que as pessoas se engajam, insisto, de forma consciente, crítica ou compulsoriamente. Existe também, e aqui eu quero citar, a modo até de espicaçar a curiosidade de você, aquela grande ideologia, que a gente já pode nomeá-la como ideologia hoje, muitos a enxergam inclusive como conspiração, a nova ordem mundial, que é uma poderosa elite secreta trabalhando nas nações para substituir a ideia de nacionalismo e patriotismo em vista de um mundo globalizado e, para isso, discriminando regras aos Estados-nações e, a partir daí, determinando a vida dos seus povos. A NON, como se diz, a nova ordem mundial, também é uma grande ideologia que assimila conceitos tanto liberais como, inclusive, marxistas ao alvedrio dessas poderosas elites econômicas para influenciar a tomada de decisão nas grandes nações, um grande concerto mundial que visa, ao fim desse processo, um governo dessas elites, no sentido de controlar as nações, assim se aliciando toda a ideia de patriotismo. Essas são as grandes ideologias políticas. E aqui eu queria fazer um recorte, porque a gente começa a nossa aula de hoje tentando entender essa guerra de cosmovisões, esse conflito de cosmovisões que tenta subverter a ordem natural do nosso novo nascimento, que é enxergar a realidade pelas lentes do Evangelho. E é a partir do entendimento de que as cosmovisões clássicas, elas perdem espaços no debate público para essas grandes ideologias políticas, sobremaneira o liberalismo, o marxismo e também a NON, a nova ordem mundial, é que a gente tem que entender a ideologia contemporânea, que a gente tem que entender a cosmovisão como sendo um território em disputa para orientar as pessoas a modo de exército, a modo de rebanho, a modo de uma grande massa de pessoas que tomam decisões sem que elas sequer entendam o motivo pelo qual elas estão tomando aquelas decisões. E, basicamente, a gente não está num campo de descrição da racionalidade, a gente está num campo de descrição de religiões. A gente está num campo em que a disputa deixa de ser técnico-racional, de uma escolha pensada, para ser quase uma nova forma, e aqui eu gostaria que você guardasse isso, uma nova forma de gnose, uma nova forma de conhecimento. E o que seria esse neognosticismo? Seria essas novas formas de conhecimento que fazem com que as pessoas acessem, a modo de redenção, um estágio de pensamento que lhes coloca numa posição de visão de sobrevoo sobre os demais. Veja, em última instância, tanto o liberal extremado, o anarcocapitalista ou o marxista, nas suas múltiplas correntes, eles têm toda uma religião engajada por trás disso. No fim das contas, eu estou dizendo que a substituição do cristianismo, desde o surgimento do iluminismo mais agressivo na França, ou seja, que a própria razão iluminista, ela não se dá em termos de oposição ao cristianismo, mas sim em termos de assimilação dos seus conceitos, substituindo-os e não os eliminando. O que eu estou querendo dizer é que o que as grandes ideologias contemporâneas fazem de forma muito, até eu poderia dizer, sutil, é copiar os esquemas religiosos e esvaziá-los todos da sua metafísica, da sua transcendentalidade, imanentizando a realidade transcendental, ou seja, politizando a graça. Em última instância, a gente pode dizer que nós temos todos os conceitos teológicos em cada teoria que se coloca e se vende a modo de ideologia, conforme nós temos no cristianismo, desde o pecado original, passando pela queda, chegando à escatologia e na forma de redenção. Eu poderia usar aqui como esquema o próprio marxismo, que tem o seu Messias, Karl Marx, tem a sua escatologia, a sua doutrina final na ideia de comunismo,
tem o seu pecado original na forma de capital e tem, sobretudo, a graça, que é o processo revolucionário, que é a mentalidade revolucionada, a modo de um espírito desse tempo. Então, basicamente, a cosmovisão, ela não é um confronto com a realidade cristã, mas ela é uma forma de subverter a realidade cristã, fazendo com que as pessoas nem sequer imaginem que estão adorando a deuses falsos, quando seguem determinadas cosmovisões que são ideologias políticas. Em última instância, a gente politizar critérios religiosos sem saber viver um momento de adoração, sem que sequer tenhamos consciência de que estamos adorando. Prestar um culto religioso é muito mais semelhante do que a gente sequer imagina quando a gente se engaja numa cosmovisão de forma confiadamente, de forma sistemática, de forma engajada, ao se dizer liberal, ao se dizer marxista, ao se dizer postulante da nova ordem mundial. Em última instância, eu estou querendo dizer que quando você substitui a graça, substitui o amor de Cristo na sua vida, substitui a boa notícia do Evangelho, por meio de uma aposta, nem que seja fraudulentamente, inserindo contextos religiosos cristãos nesses movimentos, você está, em última instância, adorando a deuses que são estranhos ao cristianismo. Basicamente, a gente tem ideologias políticas na forma de políticas neognósticas. Mas eu não queria tratar essencialmente da cosmovisão como um meio de interpretar as grandes ideologias políticas. A gente poderia passar horas aqui entendendo o liberalismo, o marxismo, a nova ordem mundial, como esquemas gnósticos de compreensão da realidade, e entender que, soberanamente, sobre todo esse processo, existe, na verdade, o esquema reformado, que é bíblico. Mas eu queria transpor um pouco além essas cosmovisões políticas para mecanismos ideológicos que modelam a nossa cultura. Sobretudo a nossa cultura em setores regionais da nossa existência. E aqui eu explico o que eu quero dizer. Veja, embora a gente viva em sociedades liberais, embora a gente viva em sociedades marxistas, como é o caso de boa parte da África ainda hoje, e até da América Latina sabemos bem, embora a gente entenda os mecanismos da nova ordem mundial, essas grandes ontologias, elas precisam ser reinterpretadas na forma de ontologias regionais. Também na forma de ontologias, ou seja, de estudos de modos de existência que se acoplam a setores da nossa vida. E aqui eu posso citar, no mínimo, 3 formas de mecanismos na cultura que servem tanto quanto essas grandes ideologias como deuses estranhos à cosmovisão reformada, à cosmovisão bíblica. Em primeiro lugar, eu queria citar um mecanismo ideológico que perpassa a nossa sociedade transversalmente. Todos nós sofremos em algum momento da vida por essa cultura e esse estresse que é a cultura do sucesso financeiro. A cultura que quase modela a nossa vida em busca do sucesso financeiro, que torna-se, em última instância, até o substitutivo da graça, a assimilação da religião em muitas pessoas. Quando a gente passa a entender como sendo nossos todos os valores que orientam a nossa vida, que se pretende na busca do sucesso financeiro. A gente coloca a nossa existência funcionalizada nesse Deus, nessa cosmovisão, sucesso financeiro. Uma outra forma ideológica também de compreender a nossa existência, que é regional e que pode estar acoplada a um desses grandes sistemas ideológicos políticos, é a cultura da realização profissional, que segue lado a lado com a cultura do sucesso financeiro. E a cultura da realização profissional, ela mede todo o benefício enquanto único e exclusivo, beneficiando somente a carreira do sujeito. Então ele ressignifica todos os seus valores, todas as suas instituições, em função do benefício último, que é a própria carreira. Se adia o matrimônio, se adia a concepção de filhos, se adia até a própria saúde,
se adia inclusive a comunhão e a liturgia do culto em proveito único e exclusivamente de uma vida centrada numa carreira. Esse mecanismo ideológico também perpassa, atravessa a nossa sociedade, faz com que a gente entenda a vida de uma forma ampla, como exclusivamente modelada em torno da realização profissional. Tanto quanto o sucesso financeiro, a realização profissional também é um Deus que tem sido levado às pessoas, seja no liberalismo, seja no marxismo, seja na NON, seja no caos político, no emaranhado dessas teorias, as pessoas na forma de uma cultura disseminada. E aí nós temos uma grande indústria do desempenho, que é uma terceira forma que anda para e passo essas duas outras, que é a cultura da competência e da máxima competição entre as pessoas, onde a vida se estabelece a partir de metas de produtividade e desempenho, onde a gente se insere na vida sobre esses três deuses, sobre essa trindade que nos orienta: o sucesso profissional, a realização financeira e, basicamente, uma vida de competição e desempenho. Eu somaria a esses três mecanismos ideológicos, essas ontologias regionais substitutivas da cosmovisão reformada, uma outra cultura do prazer, que é um grande mecanismo ideológico que modela a nossa cosmovisão, que é a cultura do prazer, que é a cultura hedonista, do bem-estar, dos bons momentos da vida em função das sensações que passam a ser o nosso norte. Basicamente, a gente entende a realidade como um campo exclusivamente de gozo e de satisfação. Então, o que eu queria deixar muito claro até aqui é de que a cosmovisão ela é um campo em que a gente deve estar profundamente inserido criticamente e com a Bíblia na mão, investigando a realidade que se nos apresenta, para que a gente possa medir até que ponto aquilo pode ser entendido à luz das Escrituras, e não por meio do liberalismo, do marxismo, da NON, ou dessas ontologias regionais, desses mecanismos ideológicos que são mais localizados, na forma do sucesso financeiro, da realização profissional, do desempenho da competição e, sobretudo, do prazer. Mas, fazendo o contraponto a partir daqui, já fazendo uma conversão, o que a gente pretende destacar doravante, que é ter uma mentalidade cristã, é de ter uma mentalidade espiritualmente conduzida por Deus na unidade do Espírito Santo, é entender como a Bíblia ela coloca a questão do pensamento que nos governa, como ela coloca a medida que a gente deve estabelecer como parâmetro para julgar todas as coisas. E a partir daqui eu queria citar alguns textos bíblicos sobre o que a Bíblia diz sobre construir uma mentalidade, uma cosmovisão cristã. E aí eu pediria que você abrisse aí na sua casa, onde você se encontra, Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 2. Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O processo de conversão, aqui olhando Romanos 12, 2, antes de que uma proposta de edificação de conhecimento, trata-se antes da edificação do crescimento, de uma desconstrução conceitual, de uma erosão desse nada que somos sem a presença do Espírito Santo. Porque só a partir dessa depuração, desse filtro conceitual que se coloca como lente na nossa vida, seja a cultura do prazer, da realização profissional, do sucesso financeiro, seja o engajamento político, liberal, marxista ou na nova ordem mundial, sejamos antes de tudo transformados pelo Espírito Santo numa nova forma de existência. O segundo texto que eu queria deixar bem clarificado a você está em Filipenses 4:8.
Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, diz o apóstolo Paulo, à igreja situada em Filipos. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aqui existe uma aposta ética em pensarmos, em restringirmos a nossa concentração de existência a tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Uma vida edificada na aposta de construções e fortalecimento de virtudes, fortaleza, coragem, prudência, temperança, a construção de tudo que é nobre. O caminho da santificação envolve, além de uma transformação pessoal, que se dá na esfera da mente, primeiro numa desconstrução de toda a cosmovisão ímpia para uma cosmovisão que seja cristã essencialmente e que se dignifique a partir do estabelecimento de virtudes sãs. Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Citaria também 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, essas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu fecharia essa série de textos que nos empolgam a mentalidade cristã, a mentalidade bíblica, a mentalidade que está eivada do Espírito Santo de Deus, com um texto do salmista, Salmos 26, de 2 a 3. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. O salmista pede aqui o escrutínio do próprio coração, o escavar, a sonda que vai profunda na mente, para que ele possa ter depurado todos os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. É essa que eu miro, é essa minha visão do cosmos. E tenho andado na tua verdade, a verdade enquanto um ser, Deus, no Novo Testamento, encarnado em Jesus Cristo. Bem, até aqui nós tivemos um grande aporte teórico. Até aqui nós fizemos um grande sobrevoo sobre o que teoricamente a gente pode entender a cosmovisão. Mas a gente precisaria de um exemplo metodológico, de uma forma especial de contemplar essas verdades teóricas na vida de uma pessoa real, na vida de um personagem real. E como a gente pode elencar pessoas para exemplificar formas de condução de uma visão de mundo sã e dignamente aceitável quando olhamos as Escrituras Sagradas? Qual é o nosso parâmetro de ação? Qual é o nosso modelo? Quais seriam os exemplos? Quais são os métodos que explicam uma forma de estudo para que sirva de lição a todos nós aqui? Como nos orientar na praxis existencial de uma pessoa que viveu esse conflito de cosmovisões? E aqui que eu lanço para você o exemplo de Daniel. E aqui eu pediria que você abrisse no capítulo 1 do livro de Daniel. E eu leria rapidamente o excerto da sua história que nos interessa, que nos abre a compreensão de forma prática de tudo que tem sido dito teoricamente até aqui. Daniel, capítulo 1. Não Romanos, Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus, uma grande profanação com o Deus de Israel. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, os oficiais de Nabucodonosor, trouxesse aos palácios alguns dos jovens israelitas da família real
e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. E aqui note o que seja mais oportuno ao nosso estudo em sede de cosmovisão. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de um alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Verso 7. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. 4 pontos seriam centrais aqui. Aspectos da cosmovisão no contexto de Daniel. O verso 4 fala em língua e literatura da Babilônia. Veja, quando a gente estuda um novo idioma, quando a gente aprende uma nova língua, o ideal que a gente pretende logo no início do aprendizado é não apenas falar nesse idioma, mas atingir um grau de fluência nesse idioma que a gente sequer pense no idioma materno. Entender o mecanismo de uma língua, compreendê-la como nossa, tomar posse dessa língua envolve uma forma de pensamento nessa língua. Envolver-se no estudo de um novo idioma significa atingir um estágio em que a gente já não pensa as palavras no idioma materno e as traduz para poder falá-las, mas antes e sobretudo pensa no idioma que a gente aprendeu, ou seja, que a gente desenvolve um modo de compreensão da realidade segundo a sintaxe, segundo a semântica daquela nova cultura. Diria Otto Maria Carpode que ser culto é dominar uma outra cultura. E basicamente aprender um novo idioma, aprender uma nova língua, se impor a essa disciplina, implica você aprender um novo modo de existir, uma nova forma de entender a realidade, uma nova forma de adquirir cosmovisão. Passe a falar inglês e você vai entender um pouquinho melhor a sociedade norte-americana, sobretudo se você usar as expressões habituais daquele povo em determinadas regiões, se você se imiscuir de toda a espécie sociológica e cultural que está acoplada em cada raciocínio linguístico. Basicamente, a gente não precisa explorar aqui a linguística. A gente precisa entender que quando Nabucodonosor força o aprendizado da língua daquele povo babilônico ao jovem Daniel, ao príncipe hebreu Daniel, a gente está entendendo Nabucodonosor como aquele que quer impor uma cosmovisão àqueles jovens, como alguém que quer impor uma nova realidade, uma nova forma de compreensão, um novo modo de fazer poesia, de contemplar os céus. A segunda coisa que Nabucodonosor, Napoleão Bonaparte, Nabucodonosor, ele faz embora Napoleão, diga-se, tentou um grande processo de cosmovisão também nas suas conquistas. Ele fez bastante esforço também em sede de guerra de cosmovisões, grande general francês. Mas ele não é o caso. Nabucodonosor é o tema aqui. Ele força também um segundo ponto, que é o aprendizado da literatura babilônica. A literatura babilônica, ela presta-se aqui, não basicamente ao estudo das histórias, dos causos, não. Nabucodonosor pede o estudo da literatura babilônica como uma maneira de construir um imaginário moral daqueles jovens. Ele implica aquele conhecimento nas realidades da astronomia, da alquimia babilônica, dos textos sagrados, dos grandes códigos ocultos, das realidades de mistérios que já tinham sido lavradas em papiros, para que aqueles jovens tivessem modelado, afunilado a sua mente numa forma de imaginação que era contextual àquela nação, àquela cosmovisão. Veja, no Brasil do século XX, nós temos bem caracterizadamente o romance dos anos 30.
com Graciliano Ramos, com Guimarães Rosa, com grandes autores que escreviam a partir do seu contexto regional, desde o sertão mítico de Guimarães Rosa, com a sua mítica Cordesburgo e com o teatro de ação de Grande Sertão Veredas, passando até pela Alagoas mítica de Graciliano Ramos, quando ele constrói a Caetés, quando ele constrói aqueles personagens que peregrinam a modo de retirantes no clássico Vidas Secas. Enfim, o Romance de 30 ele fornece a cosmovisão do homem e da mulher sofrida do Nordeste. Basta que você leia aqueles livros para que você entenda quase a própria pele como aquelas realidades são próprias, são reais, e como o seu imaginário ele passa a ser construído a partir daquela realidade. Então, quando Nabucodonosor ele implica aqueles jovens a esse contexto de transformação, ele quer mudar a cosmovisão daqueles homens. Ele quer colocar novos contextos existenciais para aqueles homens. Ele muda a língua daqueles homens. Ele muda a literatura que comanda o imaginário daqueles homens. E muda um terceiro aspecto que é fundamental: a dieta. A dieta. A dieta. Eu não preciso dizer que uma dieta, caracteristicamente, ela revela muito mais da sua etnia, do lugar de onde você provém, do que propriamente muitas outras coisas que você aprende na escola. Quantos de nós, quando saímos de casa, depois que nos casamos, ficamos com aquela nostalgia da comida da mãe? E a gente demora anos para perder aquela nostalgia que está quase impregnada no nosso pensamento, aquela forma de condução do nosso paladar, que orienta toda a nossa forma de escolher as coisas. Está implicada no modo de dieta que a gente adquiriu para si. E tudo isso implica uma forma de pensar a vida, de entender aquele tempero, aquele sabor como próprio à nossa natureza. E daí que mudar a dieta é uma forma de também mudar a cosmovisão daquelas pessoas. Daniel estava passando não por um processo de aculturamento. Daniel estava passando por um processo, juntamente com seus amigos, de destruição, de escavamento da sua identidade judaica para a implantação, para o semear de uma nova cultura. Mais do que assimilação, estava aí um projeto de destruição da cultura judaica, de uma definição quase que última de morte ao Deus que tinha até os utensílios do templo sido roubados e num processo de ressignificação incorporados ao templo de Nabucodonosor. Em última instância, o que as cosmovisões do mundo faz conosco é escavar a nossa identidade cristã, entristecendo o nosso Espírito Santo, de modo que ele saia de nós e que a gente adquira uma nova identidade, um novo nome, que é o que é feito com aqueles 4 jovens, Beltesazar, que foi nomeado lá por Nabucodonosor, que é Daniel. Veja, vamos trazer esse campo de compreensão do nome para a nossa realidade hoje. Você, que é um cristão, um reformado, tem o seu nome de batismo, João, José, Luiz, Maria, e você passa a viver numa nova sociedade que é contextualizada através de uma religião mitológica, e seu nome é alterado. Seu nome, que era Maria, passa a ser Azerate. Seu nome, que era José, passa a ser Baal. Ou contemporaneamente, o seu nome, que era Francisco, ou Maria, passa a ser Afoxé, Ilê, ou Maria Iemanjá. Veja, isso é um processo forte de tradução de uma realidade e mudança brutal, brusca de cosmovisão. E é isso que Daniel e os seus amigos estavam passando naquela realidade. E aonde que a gente deve centrar a nossa análise quando a gente observa a vida de Daniel? É que nós, tal qual Daniel, também somos peregrinos em meio a padrões de vida que são exteriores à realidade cristã. E aqui eu peço a leitura de você em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Assim como Daniel e seus amigos não tinham a opção de viverem em outro contexto, também nos foi dada a tarefa de sermos testemunhas neste contexto, neste mundo inóspito, em meio às atividades pesarosas, que mudam a nossa língua sã, que mudam a nossa literatura honesta e que, em muitos casos, troca até o nosso próprio nome. Cristo não intercedeu para que nós fôssemos retirados deste mundo mau, mas Ele pediu e intercedeu por nós para que fôssemos guardados aqui, conforme João 17, a partir do verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Veja, eu queria continuar a nossa aula, aproximando para o estudo da cosmovisão reformada, da cosmovisão bíblica, da mentalidade que é do homem que serve ao reino de Deus, observando o conflito de cosmovisões que existia no tempo de Jesus, que é um claro parâmetro para a nossa existência hoje. E aqui a gente poderia destacar 5 formas de compreensão da realidade. A primeira delas, na cosmovisão judaica, que incorporava no seu interior 4 modos de pensamento. O modo saduceu de ver a realidade, o modo fariseu de ver a realidade, o modo essênio de ver a realidade e o modo zelote de ver a realidade. Associado a essa quaternária, por assim dizer, forma de compreender a realidade da Palestina do século I, a gente tinha uma segunda grande cosmovisão greco-romana, que enxergava o culto ao imperador, que desde Otávio Augusto, filho de Júlio César, já era visto como filho de Deus. O culto ao imperador, a boa notícia, antes de ser descrita como o evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo, era o evangelho, a boa notícia que chegava por meio das legiões romanas. E o Filho de Deus, no caso, não era Jesus, mas propriamente Otávio Augusto e depois Tibério mais à frente. Ou seja, quando se trata de evangelho do reino de Deus, naquele contexto do século I, a identificação prioritária não era a cosmovisão do reino que nasceu cristão a partir daquele tempo, mas propriamente que fora constituído por meio das botas e do poder militar de Roma, que nomeou o evangelho a boa notícia de César e o próprio Otávio Augusto, o imperador, como filho de um Deus vivo. Basicamente, o conflito de cosmovisões implicava as pessoas no meio dessas realidades, dessas formas de compreensão da vida. Ou você pensava como um judeu, sendo saduceu, ou seja, no interior de uma assimilação política, que negava inclusive a ressurreição dos mortos, e por isso os saduceus eram muito mais próximos aos governantes romanos. Ou você pensava como um fariseu, e aqui vale destacar que no contexto do farisaísmo bíblico do século I, a gente tem no mínimo 8 categorias de fariseus, 8 grupos de fariseus. Não é nada monolítico. Tudo tem um contexto dinâmico de apreensão sociocultural, formas de pensamento próprios à vida religiosa e à condução da cosmovisão que se dão no interior do farisaísmo. Mas, em regra, a orientação geral daquele fariseu por uma visão moldada através da pureza ritual. O essênio, que era basicamente um judeu de cosmovisão mística, que habitava nos desertos, e propriamente o zelote, que era aquele mais agressivo, um proto-revolucionário, aquele que militava por meio do punhal, um sicário, um assassino que faria a revolução judaica através da força do próprio braço, através de guerras. Então, basicamente, a boa notícia de Deus, que é trazida por Jesus Cristo, ela entra em conflito com todas essas cosmovisões. Porque o que Cristo traz não é o Deus guerreiro da pureza ritual, muito menos aquele que não admitia a ressurreição dos mortos, tampouco era um místico do deserto, mas era algo totalmente novo, algo completamente inédito num caminho de profetismo que venha no mínimo 800 anos. Eu queria dar sequência com o contexto da construção de uma mentalidade de Cristo a partir desse conflito de cosmovisões que nasce lá no século I e que é construído pelo nosso Salvador
na forma de uma mentalidade propositiva, que vai ser a mentalidade de todos aqueles que se pretendem cristãos, renovados e nascidos de novo, como uma forma de edificação cujo processo se inicia somente quando a gente desconstrói todo aquele eu identitário à Babilônia. Todo aquele eu identitário à Babilônia que se traduz seja no liberalismo econômico, seja no marxismo, seja na nova ordem mundial, seja propriamente na língua que não é a língua que se fala na Bíblia, ou na literatura que se pretenda amoldar o nosso imaginário, que não sejam os ideais bíblicos. Eu quero tratar daqui para frente sobre a construção da mentalidade de Cristo, sobre a cosmovisão bíblica. E eu chamo você aqui nesse ponto para que a gente esteja na quarta-feira que vem, para a gente dar sequência à nossa aula. Nós tratamos basicamente hoje aqui dos fundamentos que vão orientar toda a nossa sequência de aulas. Já sabemos o que é uma cosmovisão, já sabemos como ela se distingue no mundo contemporâneo após a Revolução Francesa como uma grande ideologia política, sabemos como ela se desdobra na forma daquilo que eu nomeei aqui como ontologias regionais, que são esferas, mecanismos ideológicos na cultura, como a cultura do sucesso financeiro, a cultura da realização profissional, a cultura do prazer. Disse também, a modo de exemplo, como Daniel se orientou, negando, mesmo operando no interior da cultura inóspita, com a base espiritual de Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus bíblico, operando no interior da vida de Daniel, e chegamos ao conflito de cosmovisões que se encontra no pensamento palestino do século I. E é a partir daqui, basicamente, já com spoiler para Colossenses 3, a partir do verso 1, que a gente continua na semana que vem. Eu queria agradecer você que nos acompanhou até aqui e pedir para você que você continue nessa quarentena, orando a Deus, buscando a Deus, sobretudo lendo a Bíblia, mantendo oportunos meios de graça à sua vida, que é a oração e o meditar nas Sagradas Escrituras, e principalmente, já com o templo aberto a partir de hoje, dia 30 de abril, estar aqui conosco na comunhão dos santos, que é o momento que você conjuga as três formas de ser agraciado por Deus, lendo a sua palavra, orando ao seu Deus e comungando com os demais. Então, eu queria agradecer você que esteve conosco e dizer que na quarta-feira que vem a gente vai estar aqui para a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus, um forte abraço. As perguntas que vocês eventualmente tiverem, vocês podem deixar aí embaixo. Eu vou fazer questão de entrar e responder. Se tiver alguma questão também, a UMP, a União da Mocidade Presbiteriana, tem meu WhatsApp. Pode mandar sem problema nenhum. Desculpe que hoje a gente não pôde ser um pouco mais aberto, um pouco mais, por assim dizer, com um pouco mais de abertura para a gente falar olhando nos olhos e se divertir e se irmanar naquilo que a gente tem como uma intimidade já construída em sala de aula. Mas, de toda sorte, o que a gente pretendia expor aqui foi alcançado e que você tome ciência de que a aderência sua a uma realidade política pode ser a substituição da graça de Deus, e isso é muito perigoso. Não substitui a graça de Deus, tampouco a assimile na forma de gnoses, de conhecimentos contemporâneos. Nem à direita, nem à esquerda, mas olhando para o alto, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, que escreveu o nosso livro no nome da vida e que vem para nos resgatar e está conosco durante esse deserto da pandemia, em que a nossa visão ela é buscada o tempo todo quanto à hegemonia de pessoas que as querem conduzir a modo de rebanho. Mas o nosso rebanho não é nem o do liberalismo, tampouco do marxismo ou da non, ou de qualquer cultura regional que nos absorva à vontade de ser o rebanho único e exclusivo do nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus, eu oro agora encerrando e temos um encontro marcado aqui na semana que vem, no mesmo dia, já na semana que vem, na quarta-feira, não na quinta. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor, que cada jovem, cada pessoa que assista esse vídeo possa ter uma compreensão, Pai, do que é ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão reformada, e que possa se orientar não nas discussões políticas, nas narrativas políticas,
tampouco na história ou no conhecimento que eles escavam e buscam, que vem do Deus deste século, mas antes que sejam colhidas, Pai, no jardim que advém da sua palavra, das sagradas Escrituras, que o seu alimento não seja o pão deste mundo, mas o pão divino. Essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Abraço, até mais.